Oi, hoje nós vamos conversar sobre a apresentação gráfica de materiais de trabalhos acadêmicos, principalmente pensando em teses, dissertações e TCCs, né? Vamos fazer um paralelo com um livro, né? Então a gente tem primeiro um livro, ele tem duas grandes partes, a parte externa e a parte interna. A parte externa é a capa, as orelhas quando tem, né? E aqui nós temos a contracapa e também nós temos a lombada. Isso aqui, todas essas informações, né, que tem o título, o nome do autor, ele serve, né, a editora, para que o leitor, que é aquele que vai encontrar o livro, busque alguma informação sobre ele. Dentro do livro, né, nós temos que essa parte aqui, a parte interna, ela é dividida em três grandes partes. A primeira são as partes pré-textuais, que são antes do texto. Depois nós temos as partes textuais e, na sequência, pós-textuais, né? No pré-textual, a gente tem informações como ficha catalográfica, agradecimentos, listas e prefácio. São informações que nós temos sobre o livro, né? Sobre o que vai ser encontrado, né? E o último item que nós temos aqui dentro de pré-textual é o sumário, que são as partes do texto. Aí o texto ele começa, né, com o seu próprio texto, aquilo que se escreveu, né, aquilo que o autor o trabalho que o autor teve, né? Então começa lá com uma introdução, depois o desenvolvimento, os que são os capítulos, né? E a conclusão. Em outro vídeo que eu coloco aí na descrição, eu explico um pouco sobre a redação dos trabalhos acadêmicos. Então, o último aspecto que tem na parte textual é a conclusão, né? Onde o autor apresenta os seus resultados. Terminada a conclusão, aí o texto ele vai nos trazer informações complementares, né? Aqui, começando pelas referências, né, ao texto, né? Então são informações que vão completá-los. Para ver como funciona exatamente, eu vou trazer aqui para vocês algumas teses de alguns meus ex-orientandos, para que a gente possa compreender. O primeiro aspecto que nós temos aqui é a capa, né? Então, a capa, ela traz lá qual universidade que ela foi realizado esse trabalho, quem que é o nome do estudante, aqui traz o título, subtítulo, traz a cidade onde o trabalho foi defendido e o ano, né? Então, essa capa, comparando com o livro, é uma parte externa, né? É uma primeira parte externa do texto, né? A parte interna começa aqui, né? Aonde a gente tem lá a página de rosto, né? Onde a gente tem o nome do aluno, onde a gente tem o título e o subtítulo, né? E aqui a gente tem uma identificação de que tipo de trabalho que é esse, né? Então, a gente tem a informação aqui que essa é uma tese, né, do programa de pós-graduação de educação da UFSCar e que foi orientada pelo professor José Carlos Rotem, né? E aqui nós temos novamente a data e o ano. Na sequência, você tem o espaço para colocar uma ficha catalográfica, que normalmente é feita pela biblioteca. Você tem a ficha de aprovação, na qual você é colocado o nome dos professores que participaram da banca e aprovaram esse trabalho. Em algumas situações, você pode também colocar a assinatura deles e colar aqui. Na sequência, você pode colocar ou fazer uma dedicatória do seu trabalho. Você dedicar esse trabalho a alguém, né? Então, por exemplo, aqui ele dedicou a Heber, a Sanda e a Fátima, né? Pelas pessoas que dedicaram para eles, né? Foram pessoas muito importantes.
Eu, por exemplo, quando dediquei a minha tese de doutorado, eu dediquei às 3 mulheres da minha vida, que é a minha mãe, minha esposa e a minha filha. Né? Você dedica a quem que você deseja. Na sequência, ainda estamos em parte pré-textual. Nós temos o agradecimento. Né? Aqui você vai colocar um agradecimento a todas as pessoas que de uma forma ou outra te ajudaram, instituições, professores, né? Colegas, familiares, né? Que te ajudaram, quem efetivamente te ajudou a fazer esse trabalho. Né? Então, e deve se reduzir a eles. Né? Se você recebeu uma bolsa, é aqui que você diz que agradece a bolsa, né? Terminado o agradecimento, você pode colocar uma epígrafe, que é uma frase de alguém, né, que representa a ideia do trabalho. Por exemplo, as tentativas de aprisionar o conhecimento a formas de mercadoria fracassarão. Benjamin, que escreveu isso. E Benjamin, 2009, você vai lá na referência bibliográfica e encontra qual é o texto que foi essa afirmação. Depois, você traz um resumo, né, do seu texto. Nesse resumo, você vai apresentar o tema, o objetivo, a metodologia e as principais conclusões. Ela é um aspecto que pode ajudar o leitor a saber o que vai encontrar lá dentro, o que ele vai encontrar naquele texto. Né? Isso ajuda muito. E também você deve fazer em outra língua. Normalmente se faz em inglês, esse resumo. Se traduz para o inglês. Pode ser em espanhol, pode ser em francês. Pensando principalmente de que o seu texto pode interessar a outras pessoas. Né? Passado essa parte, você vai começar. Vou trazer por aqui para um modelo utilizado aqui pela UFSCar de apresentar. Você vai começar a trazer listas de ilustrações, né? Então, vários tipos de listas você pode ter. Você pode ter feito quadros, trazer figuras, você pode ter tido gráficos. Para cada um deles, para cada um desses tipos, você faz um sumário dele, né? Por exemplo, listas de tabelas. Tabela 1, distribuição do material por tipo de produção. Ele coloca a página. E assim por diante. Tabela 2. Vai lá e coloca a página. Você usou abreviaturas durante o trabalho? Você tem que colocar aqui. Por que você tem que colocar? Porque normalmente, na primeira vez que você vai usar, você vai abreviar, você coloca lá. Mas o leitor, em determinado momento, ele não lembra mais o que é. Então, ele pode vir para saber o que é essa abreviatura, trazendo aqui no início. Na sequência, ele vai ter a lista de siglas, né? Que você também utilizou. Por exemplo, a ABMS, que é a Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior. E assim por diante. Né? Que essas, pelo mesmo motivo, que caso o leitor não tenha conseguido encontrar, você busca aqui, né? Esse material. Lista de símbolos, né? Isso que principalmente o pessoal da área das matemáticas, das engenharias, usa muitas símbolos, né? Por exemplo, DAP ou DAB, né? Distância euclidiana, né? Para a pessoa saber o que significa aquele símbolo. E aí você vai ter o sumário, né? O sumário, ele vai ter todas as partes textuais, né? Que a gente tem no nosso texto. Daqui a pouquinho eu volto ao sumário, pegando um exemplo aqui. Então, daí você tem lá a introdução, você tem os capítulos, né? Cada capítulo você vai colocando, ou suas seções aí dentro do texto. Você vai ter mais capítulos, as conclusões. E na sequência, você vai ter os material pós-textual, né? Que são formações complementares. Quais foram os textos que você usou no seu livro, no seu material, na sua tese? Você vai colocar todos os textos, todas as fontes que vocês colocaram. Por exemplo, também, se você usou música, vídeo, também pode utilizar, colocar aqui.
Se você criou, se você está usando muitos termos técnicos, você pode fazer um glossário, né, com os principais termos. E aí põe a palavra e o que significa, né? Isso aqui é o glossário, é opcional. Você pode trazer apêndices, né? O que é um apêndice? É um material elaborado por você, pelo próprio autor, né? Que ele serve como um trabalho complementar para mostrar a sua argumentação, né? Você também pode trazer anexos, você pode trazer materiais produzidos por outros. Apêndice é material feito por você e anexo é material produzido por outros, né? Se você pode também, é opcional, pôr um índice. O índice é quando você coloca termos, né, que te ajudam a localizar dentro do texto. Por exemplo, epistemologia está na página 15 e 36. Avaliação na página 18 e 65. Né? Ela permite você utilizar. Agora, nós temos o nosso sumário. Isso é algo importante desse aqui para o sumário, para a gente compreender a divisão que se tem atual de uns textos. Né? Que a forma de dividir, ela foi sendo alterada durante a história. Apesar que, basicamente, todo texto ele tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Atualmente, a ABNT ela normatiza dizendo que nós devemos dividir o texto em seções, né? Então a gente tem lá a primeira seção, que é a introdução, né? Até cliquei aqui, ela foi lá para a última seção, nós temos a conclusão do trabalho, tá? E entre a introdução e a conclusão, nós temos outras partes, né? Que antigamente se chamava capítulos, né? E mais antigamente ainda se chamavam livros, né? Se você for lá ver a República de Platão, você tem lá os capítulos, eles recebem o nome de livros. Livro 1, livro 2, livro 3. Até alguns anos atrás, essas seções, elas se chamavam de capítulos, né? Então a gente tem lá, aqui, no caso desse material, nós temos 7 seções, né? A 7ª é a conclusão e a primeira é a introdução. Uma seção, ela segue o raciocínio de argumentação, né? Então, o autor ele vai desenvolvendo o seu texto, a sua argumentação, com grandes argumentos. Cada um desses grandes argumentos, que não cabem dentro do outro, é uma seção primária. Temos um termo novo. Aqui nós podemos falar seções primárias, secundárias e terciárias, quaternárias, quintenárias. Voltemos aqui ao texto. Então, um capítulo, né, ou um argumento maior, ele é uma seção, né? Então a gente tem aqui a noção do campo, suas implicações para pensar uma história da avaliação educacional no Brasil, né? Esse argumento, ele não entra nesse item, a constituição do campo da avaliação educacional no cenário internacional. Então, por isso ele fica dentro desse... Ele fica separado, né? Aqui outro, aspectos políticos, sociais e educacionais no Brasil na década de 1980. Então, e assim vai se seguindo. Cada uma dessas seções primárias recebe um número. Por exemplo, a introdução aqui é 1, a noção do campo é 2, a constituição do campo é 3. Então, nós temos essas seções primárias que vão recebendo esse título, né?
Sobre o aspecto gráfico de como que elas devem ser marcadas, eu vou ter um outro vídeo que vou trabalhar a questão da norma, de como se utiliza no Word e no Google Docs essas normas. Daí é o aspecto gráfico. Lá eu trato disso. Né? Na descrição ou no final do vídeo você vai encontrar o link. Ó, então nós temos aqui, dentro de uma seção, ela pode ser subdividida. Um argumento maior, ele pode ser dividido em menores. Então tem lá o conceito burdiziano de campo, a noção de campo e sua redução na construção do campo científico da avaliação, o intelectual como agente na construção do campo, procedimento metodológico de análise e epistemologia política. Tá? Cada um desses itens é uma seção secundária da seção 2. Então, ela recebe o item 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Né? Aqui embaixo, essa seção 3, ela foi dividida também em três seções primárias. E a seção primeira, que é a 3.1, foi dividido em 5 seções terciárias. Então, a gente encontra aqui cada uma das seções terciárias. Né? Nesse caso aqui, nós não temos nenhuma divisão quaternária, mas daí teria. Se tivesse, seria 3.1, 1.1, 3.1.1.2. Correto? O sumário, né, ele vai indicar, né, aonde está o material de cada um desses do texto. Né? Então, a introdução está na página 18, a noção de campo está na página 31 e assim por diante. Correto, pessoal? Então, esse aqui é o aspecto que nós podemos chamar da apresentação. Mas agora eu lembrei de algo. Vamos lá. Toda sessão, é importante a gente lembrar isso, toda sessão primária começa numa página nova. Então aqui ó, temos na página 1, aí tem 1, introdução. Aqui na 2, né, seção 2, nós temos aqui, ela também inicia em uma nova página. Outro aspecto importante, a numeração do texto, né, ela vai sempre na parte superior à direita, correto? Então, a gente tem a marcação aqui. E algo que é importante é o seguinte, a gente começa a marcar a numeração apenas na introdução ou na primeira seção secundária. Secundária não, primeira seção primária do texto. Então, lá na introdução, é o primeiro lugar que você coloca. Né? E aqui está a página 18. Você conta todas as outras páginas, né, que teve antes, começando pela página de rosto e não pela capa. E vai seguindo o texto, né, vai seguindo contando a numeração e vai até o final. Não se conta a capa, porque ela é a parte externa do texto. Você só conta as partes internas do texto. Né? Espero que tenha ajudado a vocês a compreenderem como que funciona a estrutura geral de um texto. Se gostou do vídeo, lembre-se, curtir, compartilhar, né? Se inscreva aí no canal e sugiro que vocês olhem depois o vídeo sobre como fazer a formatação de um texto.